Noite. Seja bem-vinda, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu Amém. Estava aqui ministério. recebendo de você, estava aqui recebendo de você. Boa noite, Fê. Estava aqui recebendo, Bispa. Que Olha, honra estar fazendo parte aqui. primeiramente eu quero desejar boas-vindas para você aqui na Angola. Tem muitas pessoas aqui que com certeza estão aqui da Angola e de vários países, né? Que a gente aqui une nações. Que bom. E falar que você seja muito bem-vinda. Eu acompanho teu ministério, eu acho lindo a forma que você fala de Jesus, a maneira que você prega de Jesus. Vejo a intimidade que você tem com esse Deus Todo-Poderoso. E tive o privilégio, né, de estar com você em alguns momentos relacionados, a gente conversando pelo telefone. E vi que você é uma serva de Deus, uma mulher de Deus. Então, seja muito bem-vinda. Deixa o Senhor, deixa o Espírito Santo de Deus te usar, tá? E fica à Amém. vontade. Nós estamos falando aqui sobre sentimentos, né? Como lidar com as nossas emoções nesse período de crise? Como lidar com tudo isso? Porque eu estava falando que Deus tem sentimentos, o Espírito Santo de Deus tem sentimentos, né? Jesus e o Espírito Santo de Deus é um ser, é uma pessoa, e sente ira, e sente dor, e sente felicidade, e sente vários sentimentos, né? E como também nós sentimos, porque nós somos filhos de Deus, somos imagem e criatura, imagem e semelhança de Deus, e por isso também temos sentimentos. E Deus, Deus, ele nos entende, porque nós somos humanos. Deus, ele se fez de carne. Estou botando aqui o carregador, porque é muita live. É muita live nessa terra. Deus se fez de homem, né, para poder entender nós que somos seres humanos. Né? Ele se fez de homem. Tem muita gente querendo se fazer de Deus, mas Deus se fez de homem para poder mostrar para nós que nós somos capazes de passar todas as coisas. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu já falei pra caramba aqui, já dei vários exemplos. Eu quero continuar falando, mas eu sei que você Vamos bater um papo, que bater um papo é muito bom. Eu estou muito feliz, quero dar boa noite para todo mundo aqui, tá mandando bilhetinho. Daqui a pouquinho eu vou parar de ler, porque eu não consigo. O tico e teco não funciona. Eu falo, eu presto atenção, não tenho essa capacidade. Então eu vou parar um pouquinho e depois a gente responde perguntas, interage, porque eu adoro isso, de interagir, de conhecer gente nova. E a internet proporciona isso também, né? E nós duas também surgiu assim, né? Isso é muito legal, isso é muito de Deus. E também acompanho seu ministério, estou me sentindo muito honrada. E Deus é tão lindo, assim, porque eu sempre falo, o amor de Deus, ele é muito estranho. E a gente não consegue mensurar. E a gente cisma em botar limites, cisma em amar, em achar que Deus nos ama como a gente ama. Só que o nosso amor é muito falho, né? O nosso amor é muito falho, a gente não dá conta. E o amor de Deus não é falho. Então, por isso que às vezes a gente não consegue entender o amor de Deus, como ele às vezes leva pessoas para o céu que não tem que levar, deixa quem não tem que deixar, sabe? A gente fala assim, mas por que ele era tão bom? Mas Deus, ele consegue, ele é muito grande. Ele é maior do que a gente limita muito ele. E o lindo por ele ser ilimitado, ele é um Deus que nos fez, que sabe da nossa humanidade. E ele sabe dos nossos sentimentos, sabe como nós somos inconstantes. E a obra dele na nossa vida não para por causa dessa inconstância. É tão lindo isso. Eu não canso de me emocionar, porque assim, se eu fosse Deus, olhando a minha vida, como ela é tão irregular, até as minhas emoções, como elas são tão irregulares, eu já tinha desistido de mim, sabe? Porque no meu olhar, uma pessoa de Deus precisa ser aquela pessoa que está constantemente
linear, constantemente alicerçada na rocha, sem dar uma escorregadinha, sabe? Só que nós não damos conta. E o lindo é saber que o escorregar não atrapalha o que Deus pensa a nosso respeito. O sentir, o viver os dias maus não atrapalha o que Deus pensa ao nosso respeito. Quando Mefibosete, eu acabei nem pregando domingo, que mudou a palavra toda, quando Mefibosete, que era filho do Jonatas, filho de Saul, e ele foi, quando seu pai morreu, Saul morreu, o avô, e Jonatas morreu, ele foi deixado cair no chão pela sua ama e ficou aleijado. E ele foi escondido, foi morar em Lodebar, né? Um lugar bem distante, ele foi esquecido. Eu fico imaginando que ele tinha tudo, ele ia ser o próximo sucessor, um próximo rei de Israel. Tá conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo bem? Ele era o rei, ia ser o rei de Israel. E de repente uma fatalidade tira ele desse cenário e ele vai para um lugar que não tem nada a ver, sabe? Os sonhos dele destruídos e ele ficou aleijado. E aleijado não dava para pleitear o trono. E ele ficou lá esquecido. Só que Deus, ele não se esquece de nós. Então ele lembrou a Davi a aliança que ele tinha feito com Jonatas, que se acontecesse uma coisa com um ou com o outro, um cuidaria da família do outro. E ele perguntou por onde, se tinha para Ziba, se tinha algum filho de Jonatas, algum descendente de Jonatas ainda vivo. E Ziba falou que sim. Só que ele era aleijado, né? E ele foi atrás de Mefibosete. E quando Mefibosete soube que Davi queria abençoá-lo, queria tirá-lo da sarjeta e fazê-lo com que ele comesse na mesa do rei, ele não quis. Porque ele não se achava merecedor, ele se enxergava como um cão, ele estava se sentindo um lixo. E ele não quis viver. Estava se abandonado. Exatamente, ele não quis, ele falou assim, cara, eu não sou merecedor disso, eu não sou quem eu sou, eu não sou nada. E ele falou que não ia. Só que o lindo é que o Deus, ele não paralisa também pelos nossos nãos, sabe? O que ele planejou para a nossa vida, o que ele sonhou para a nossa vida, desde o ventre da nossa mãe, vai se cumprir, independente de onde nós estejamos, em Lodebar. Sabe? Ele tinha um propósito na vida de Mefibosete. Mefibosete, a vida dele tomou outro rumo, ele foi levado para aquele lugar, ele nem escolheu viver aquilo, só que Deus tinha um plano de restaurar a linhagem de Saul, de Jônatas, pela aliança que fez a Davi, e fez com que Davi fosse atrás de Mefibosete, e ele mesmo não querendo. Não sou merecedor. Deus é lindo, porque Deus não escuta os nossos nãos quando é hora do propósito dele se cumprir nas nossas vidas. Sabe? Isso é maravilhoso. Ele falou não, só que Deus falou assim, não, é como se Deus tivesse falado assim, não me interessa. É o seu tempo, é o dia do Senhor na sua vida. Então não interessa onde você esteja, não interessa o que você esteja falando, esteja vivendo, se você quer ou não. Eu vou te tirar da ira e vou mudar a sua sorte. E ele fez isso com Mefibosete. E o lindo é que ele faz isso conosco. Não interessa se a gente está com a emoção desestabilizada, com depressão, sabe? Que a depressão é uma coisa que existe mesmo. A gente não dá conta quando a gente está mal com a gente mesmo, quando a gente não se sente completa, quando a gente se sente frustrada, quando a gente se sente permissiva. Vários sentimentos nos assolam. E a gente se sente um lixo, a gente se sente fraca, a gente acha que não merece sair daquela condição. A gente acha que não merece, pela nossa fragilidade, sabe? Eu participei do MADA, Mulheres que Amam Demais, eu já fui refém emocional de uma pessoa. E nós podemos ser refém emocional de coisas também, de situações também. E quando a gente está nessa condição de refém emocional, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não consegue fazer. A gente não consegue, é mais forte que a gente. A gente sabe que tem que dizer não. E a gente planeja dizer não. Eu vou dizer não hoje. Vou fazer isso. Mas no momento a gente não consegue e a gente diz sim. A gente, sabe, se permite. A gente não consegue sair do lugar.
E cada vez mais, e mesmo a gente tendo Deus, e a gente vai se sentindo pequena até em relação a Deus, a gente fala, cara, como é que Deus vai me usar? Quem sou eu? Eu não sou nada, eu não consigo, eu tô nessa condição. Mas a hora que é o dia do Senhor na nossa vida, independente se a gente consegue dizer não ou sim, Ele vai nos resgatar. E isso é tremendo. Isso é tremendo. Não depende de nós, sabe? Vem dele. Para o propósito dele se cumprir na nossa vida, ele nos tira de lugares. Se a gente não dá conta de fazer, ele manda o vendaval. E ele vai desfazer tudo, porque a gente não dá conta. O nosso Deus é um Deus que intervém. Nosso Deus intervém. E como é que foi essa tua experiência, essa defraudação emocional que você passou? Porque eu acho que tem muitas mulheres que estão aqui que, de repente, precisam ouvir um pouco dessa questão, né? Porque isso é muito importante, porque a gente está falando sobre sentimentos e você sabe que a mulher, ela é toda baseada nos sentimentos, né? O homem, ele é menos emotivo que a mulher, mas a mulher, ela é muito baseada nos sentimentos. Isso, por um lado, é bom, mas por outro também é muito ruim, porque pode destruir a vida de uma mulher. Então, eu nasci num lar cristão, né? Eu sempre fui cristã, sempre fui conhecedora a Deus. Então, assim, as coisas que eu vivi na vida não foram assim porque eu estava desviada, sabe? Eu não acredito nisso. A gente faz escolhas na vida não que Deus queira que a gente escolha errado, mas nas nossas escolhas, a gente vai aprendendo. Eu acredito que o importante é não desistir de caminhar com Deus, sabe? Aos trancos e barrancos, bem ou mal, mas não desistir, porque só no caminho que a gente é consertado. E isso é muito importante você falar, porque a gente está numa geração, muitas pessoas pregam sobre isso. Ah, não, se você caiu, por que você está na presença de Deus? Ah, não, se você fez isso, por que você está indo para a igreja? Ah, não. O próprio Satanás acusa e usa Exatamente. também muitas pessoas que se dizem cristãs para poder acusar. Ah, você tem que escolher entre a igreja e entre não sei o quê. Então, por que você está indo para a igreja se você está no pecado? Se você está fazendo isso, se você está assim, se você está assado? Sabendo que a gente sabe que se a gente não depender de Deus, se Deus não fizer um milagre na nossa vida, como é que nós, por nós mesmos, vamos nos restabelecer? Vamos mudar. Nós, por nós mesmos, vamos conseguir. Não se vamos. A nossa dependência vem de Deus, se tudo vem de Deus, se até a libertação vem de Deus, então nós precisamos sim, dependente da mulher, se a mulher está caída, prostrada, pecou, caiu, seja lá, está destruída, ela tem que estar na presença do Senhor, independente. Ah, não, aconteceu isso, eu pequei, adulterei, forniquei, seja lá o que for. O socorro dela sempre vai ter que estar na presença de Deus, como a mulher do fluxo de sangue, acabada, destruída, sangrando, expulsando sangue pelo corpo, mas tocou na aula de Jesus e saiu virtude. Isso é muito bom a gente relatar isso, né? Porque a gente está vivendo um tempo que as pessoas elas acabam se anulando, ficando com vergonha, ficando com medo, achando que Deus é um Deus carrasco, é um Deus que se você cair, se você erra, se você tem aquele momento seu, a própria palavra fala que existe o dia mal, né? Todos nós, existe o dia mal, existe aquele dia que você de repente vai cair em opressão, é o dia que o inimigo ele vai te afrontar em todas as formas, seja no teu trabalho, em situações que vão acontecer na sua vida, é o teu dia mal, aquele dia você vai ter que passar, né? E muitas pessoas nesse momento aí acabam não aguentando, acabam não suportando, acabam de repente até caindo, acabam de repente até desanimando, chutando balde. Porém, não é por causa disso que ela vai se desanimar do Senhor. E nesse período aí que está acontecendo, a gente está no período, no tempo da igreja, infelizmente, que as pessoas, ao invés de estarem puxando as pessoas para dentro da casa do Senhor, elas estão expulsando as pessoas da casa do Senhor. Exatamente. Então é muito legal isso aí que você falou, essa experiência. Continua falando. Não, mas é maravilhoso. A live é boa por causa disso, a gente vai interagindo, né? E uma vai acrescentando a outra. E isso, Bispa, eu acho que é o que as pessoas precisam entender, que Deus não larga a gente por causa das nossas oscilações, por causa dos nossos pecados. Não é assim, eu pequei e Deus virou as costas. Não, quem vira as costas somos nós, porque a gente se sente imundo, a gente se sente sujo e a gente sabe que errou. Não se perdoa. Exatamente. Né? Então a gente projeta isso em Deus, né? Mas Deus está lá.
Então, o que eu sempre acreditei, o que eu acredito é que eu não vou largar Deus, mesmo aos trancos e barrancos. Foi o que você falou. Tá no lixo, tá no limo, tá no pecado, mas aonde tem cura é com Deus. Não tem como o Espírito Santo agir na sua vida se a gente estiver longe. Quanto mais longe, mais a carne fica mais forte e o espírito fica fraco. Então, eu também, esse evangelho que afasta, não é o evangelho de Jesus de Nazaré. O evangelho de Jesus de Nazaré, ele traz para perto. O evangelho de Jesus de Nazaré, ele vai até as pessoas que precisam e ceia, come com elas e conversa com elas, sabe? E cura elas no No processo, não entanto, é? no entanto que Jesus ele andava, não andava com os fariseus, não andava Não, com os teólogos da época, não andava com os sábios da época. Ele entrava, sentava nos piores. Ele exatamente. comia com os piores. Ele ia lá onde as prostitutas estavam, ele ia lá onde aquele que estava com vergonha, como Pedro, né, que negou Jesus. Uhum, Quantas vezes a gente nega Jesus e não muito. sabe? Quantas vezes a gente está na presença de Deus, nega Jesus e não sabe? E às vezes por pecar ou por errar ou por cair, a pessoa ela mede aquele pecado como se aquele pecado fosse maior do que o outro, porém todos são pecados. Né? Então, É a verdade. ignorância do É homem muita. limita o poder de Deus de uma tal maneira que às vezes a pessoa está no mundo, às vezes a pessoa está no mundo. Eu vou falar uma coisa aqui que, né? Às vezes a pessoa está no mundo entre aspas. A pessoa Aham. está no mundo, mas a pessoa tem um coração Nossa, de Jesus. perfeito. E às vezes aquela pessoa ali, ela está mais tratada, mais curada, mais moldada do que uma pessoa que está dentro da casa do Senhor todos os dias, orando todos os dias, fazendo todos os dias. Porque às vezes aquela pessoa que está lá no mundo tá com o coração dela voltado, ela entende que ela é dependente de Deus, ela entende o amor de Deus, ela Uhum. entende que ela não consegue viver sem Deus. E já, de repente, o religioso que está ali na presença de Deus fica com aquela acusação, aquela condenação. Ou seja, aí é um mistério dentro de outro mistério, vai na É, profundidade, vai... vai. Gente, isso é muito lindo, porque é difícil. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas não conseguem entender. É, exatamente. Tem gente que tá. Ter Deus tem a ver com caráter, tem a ver com coração, sabe? É muito mais do que tem a ver com uma religião. Eu sou de É muito certa forte, né? religião, É muito né? forte. É muito mais abrangente. Nós criamos essa coisa da religião para limitar. A gente sabe que Jesus é nosso caminho, é o único caminho, é a verdade, é a vida, né? A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que nós temos um Deus que encontra quem Ele quer, na hora que Ele quer e aonde Ele estiver, independente É, de onde que ele estiver fazendo, da religião que ele está. Deus, Ele aparece para quem Ele quer. Então, nós, como pessoas que entendemos isso, nós, como sempre falo, a gente só tem que ter um facilitador, não mais é. segregar, mas agregar, trazer para perto, né? Eu vou falar porque, assim, eu não nasci em berço cristão, tá? Eu nasci por ao contrário, nasci num berço bem pesado, bem pesadinho, bem pesadinho. Eu nasci numa família de satanista, né? Uau! Com 6 anos de idade, a minha família me deitou no roncó para poder apresentar meu corpo a Satanás, para poder fechar meu corpo, fazer pacto com Satanás, com 6 anos de idade. E meu tio era um satanista muito conhecido no Rio de Janeiro, Ricardo de Albuquerque, Uhum, aonde muitos artistas iam lá fazer trabalhos muito pesados. Então, minha família não era uma família macumbeira. Minha família veio de geração satânica. É uma outra história. Tipo assim, minha família era formada nisso. Meu tio veio para a África para fazer curso aqui com os maiores satanistas daqui. A minha casa, ela respirava, ela comia espiritismo o dia inteiro, né? A nossa convivência com as coisas espirituais, com Satanás, com os demônios, era coisa normal. Para mim, era super normal desde pequena. Então, eu nunca tive medo do diabo, porque eu sempre tive convivência diária com ele, de falar, de conversar, e outras experiências muito fortes aconteceram na minha família. Hoje minha família toda está na presença do Senhor, porém aconteceu coisas terríveis. Satanás, ele
nossa, ele destruiu, é uma coisa assim muito profunda mesmo. Mas eu não vou falar sobre essa questão, só quero falar uma questão para poder você falar aqui. Quando eu estava no satanismo, nessa coisa toda da minha família, porque eu aprendi assim, eu nem conheci o nome Jesus, para mim o nome Jesus era um apóstolo, Messias, eu não sabia, o evangelho não era como está hoje em dia, há 18 a 19 anos atrás, o evangelho não era dessa maneira. Então, tenho 18 anos, 19 anos que eu me converti, e Deus me pegou no salgueiro, né? Eu tive uma experiência, eu estava no mundo, bebendo, fumando, eu era do meio da mídia, eu era modelo, era manequim, eu desfilava, eu fazia foto, eu trabalhava com a Xuxa, era dançarina do programa da Xuxa, vim desse meio artístico. Meu tio é o Willis Ribeiro, aquele que lançou as Paquitas, a Xuxa, os Trapalhões. Então, eu já era desse meio desde pequena, eu já vim desse meio desde pequena, convivia no meio dos artistas, minha vida era dentro da casa da Xuxa. Então, nas festas onde eu ia, festas muito ricas, luxuosas, dentro da casa dos artistas, eu já estava acostumada com tudo isso. E teve um belo dia que eu estava no Salgueiro, eu estava no camarim do Salgueiro, eu ia ser aqueles negócios de samba, eu até esqueço, eu estou tanto tempo na presença de Deus que fico até com vergonha. Escolha de enredo. Escolha de enredo. Ai, sabe que às vezes você sente pagando mico? Porque às vezes você prega tanto. A minha vida é pregar, 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 pregar. Eu quase não tenho tempo. Às vezes eu perco as palavras. Muito bom as coisas do mundo, sabe? Ai, meu Deus. Temos que bater um papo sem ser tão só de palavras. Temos que fazer coisas do mundo, conversar para poder. Muito bom. Sabe quando você. Eu não sei se isso já aconteceu contigo. Sabe quando você mora em outro país e às vezes você esquece as palavras em português? Palavras, sei. Isso é horrível, eu sei. Mas deve ser escolha do enredo. Deve ser escolha do enredo, do samba enredo. Aí eu tava lá, que eu ia ser naqueles negócios todos de samba e tal. Aí, de repente, menina, foi uma coisa misericórdia. Olha, eu nunca tinha acontecido aquilo. Parou o lugar, foi, sabe, como é que fala? Eu não sei te explicar, quando para assim, fica tudo em câmera lenta. Sei. Igual um filme. Não sei o que é isso. Ficou tudo em câmera lenta. Eu pensei que eu tinha bebido muito. Eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa comigo. Aí eu peguei na mão da minha amiga, eu falei, me segura porque eu vou cair, me segura que eu vou cair, não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô ficando tonta e tô vendo tudo em câmera lenta. Quando eu comecei a ver tudo aquilo em câmera, eu falei assim, eu não fumei maconha, eu não fumava maconha, não cheirava, só bebia, né? Cigarro. Parou, tudo parou na minha frente, assim. E aí, aquela voz na minha cabeça, no meu tímpano, falou assim, ó, sai daí agora. Sai daí agora. Eu fico até arrepiada, só de falar. Nossa. Aí, nisso, eu fiquei olhando para a cara das pessoas, mas eu não estava mais vendo ninguém. Eu olhava todo mundo, mas parecia que eu já não estava mais ali. E parou, tudo parou, eu não via mais nada. Eu não via aquele batuque, tudo aquilo acontecendo, e eu não via mais nada. Parou assim, eu fiquei assim, ó. Eu segurei na minha amiga, eu falei, por favor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Ela, por quê? Eu não sei, me tira daqui, alguma coisa está falando para mim ir embora. Ela me levou, ó, fica até arrepiada. Começa a me tremer com a presença de Deus. Meu Deus, que isso. Nossa. Aí... Quando... Aleluia, Jesus. Quando ela me levou para fora do salgueiro, acabou. Passou aquilo dali. E foi no dia que eu conheci meu marido, na porta do salgueiro. Eu conheci meu marido na porta do salgueiro. Eu saí do salgueiro, olhei para o meu marido olhou para mim, a gente teve uma paixão de filme, sabe aquela paixão pum, sabe assim? E dali para frente a minha vida mudou, foi um furacão na minha vida. Meu marido era kardecista, meu marido tocava com o Diogo Nogueira, meu marido era sambista, então ele tocava
com o Diogo Nogueira, tocava com o Sorriso Maroto, tocava com todos os grupos de pagode. Então ele estava lá nesse dia com esse negócio do Salgueiro. E quando eu olhei para ele, olhou para mim, teve aquele negócio todo e dali acabou. Eu comecei a conhecer ele, foi uma outra história, enfim. Por que eu estou falando um pouquinho dessa questão? Porque Deus me pegou dentro do Salgueiro, do nada. Minha família era satanista, kardecista, macumbeira, feiticeira. Mas quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, não adianta. Ele vai lá no inferno, pega e traz para a presença dele, né? Isso foi uma das experiências, porque depois dessa foram várias que aconteceu. Isso aí foi a minha primeira, que eu até hoje, quando eu lembro, eu fico passando mal de tanta presença, de chorar, eu não consigo entender, eu fico... Me deu um negócio, né? Mas o que você estava falando, muitas pessoas... eu tenho um tio que é homossexual, eu tenho um tio que me criou, que eu fui criada pelo homossexual, né? Minha família toda, quem era mulher se tornou homem, quem era homem se tornou mulher e quem era normal se tornou prostituta, que era minha mãe. Satanás, ele faz isso. Satanás, ele deturpa a criação de Deus. E pelo fato que a minha família servia a ele deturpou todo mundo da minha família. E eu fui criada pelo homossexual e por 2 prostitutos. Então, o que acontece? Esse meu tio, ele me deu caráter, ele me deu integridade, ele tem uma índole que eu nunca vi igual, eu nunca vi um caráter, uma índole tão poderosa como ele tem. No entanto, que ele trabalhou com a Xuxa desde a época da Manchete, até agora há pouco que ele se aposentou pela Globo, e eu recebi o caráter todo dele, a integridade todo dele, a índole todo dele, desse meu tio, que é meu pai, minha mãe, meu tudo que é homossexual, é casado, tá? E quando eu me converti, eu vi muitas pessoas mau caráter, muita gente mau caráter, muita gente sem índole, muita gente sem princípios, sabe? E hoje esse meu tio não está na presença de Deus, tá? Não serve a Deus no sentido de ir para a igreja, no sentido de largar o pecado. Porém, através da minha vida, que a palavra fala, tu e tua casa servirás ao nome do Senhor. Isso é promessa de Deus na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que aceitam a Jesus, né? Independente dele estar casado com um homem, independente dele ser homossexual, independente dos erros dele, independente de tudo da vida dele, há um amor pela vida dele de forma sobrenatural na vida dele. De forma sobrenatural. Esse meu tio, que era homossexual, em meio às minhas situações de dentro do mundo artístico, muitos empresários que queriam me pagar para poder eu perder minha virgindade com eles, para poder me levar para sair na Playboy, para poder... Diversas situações, que você sabe... E muita bandeja. Esse meu tio, que é homossexual, ele não deixava. Ele entrava na minha frente, ele falava assim, ó, minha sobrinha não, tu vai fazer isso qualquer um, mas ela não, ela você não toca nela. Ou seja, Deus usou ele em toda a minha vida para eu não ir no profundo do poço, porque Satanás, ele tinha verdadeiramente na minha vida o fundo do poço para eu nunca mais voltar. E esse meu tio foi usado por Deus a minha vida inteira. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse mesmo tio meu, ele hoje é mais crente, mais convertido do que muitas... Nossa, meu Deus do céu, eu sou bispo, eu trabalho com pessoas 24 horas por dia. Sou pastora, pastoreio pessoas, cuido de pessoas. E é impressionante o trabalhar de Deus na vida dele. É uma coisa que eu falo assim, Deus, o Senhor é infinito, é uma infinidade. A forma que Deus trabalha... As situações que ele passa, que Deus permite ele passar, para ele ser moldado, para ele conhecer a Deus, para ele ter temor de Deus, é impressionante. Eu falo assim, gente, meu tio já é um pastor e não sabe. Meu tio é casado com o marido. Falei, gente, ele é um pastor e não sabe. Então, é uma coisa que, por isso que a palavra de Deus fala que naquele grande dia, a gente vai ter muitas surpresas. Por quê? Você vai ver aquela pessoa super tal, e você vai ver essa pessoa no inferno. Você vai ver aquela pessoa que... Você vai ver aquela pessoa no céu, e você fala assim, meu Deus, o que é isso? Desculpa eu estar falando tanto, não, mas é eu porque estou aqui
Eu tô assim, eu não conhecia essa sua história, né? Depois quero saber mais. A gente fala Meu tio assim, é uma pessoa assim muito especial. É uma pessoa assim que no entanto que a própria Xuxa, a própria Marlene na época que ele trabalhava com elas, então o pessoal da minha família sabe disso. Todo mundo roubava a Xuxa. Todo mundo que trabalhou com a Xuxa roubou ela. Todos os figurinistas, geral. E meu tio era a única pessoa que não roubava ela, que era íntegro, sabe? Que rola muito isso, né? Integridade, PPP, ou seja, hoje eu vejo trabalhar na vida dele e eu falo assim, olha, não adianta, eu e minha casa serviremos ao nome do Senhor. Pode estar lá, mas para muitos, o que olham para ele, que de repente ele está com uma pessoa, que ele está morando com alguém, morando com algum outro homem, olha lá, ó, vai para o inferno, está em pecado, é. não se converteu a isso, para muitos, mas Uhum, aos meus olhos e aos olhos de Deus, meu Deus, é totalmente diferente. é, É totalmente diferente. E até o tempo de Deus, para ele poder entrar na casa do Senhor, Deus sabe o tempo. Porque tem mano, pessoas que nem podem entrar antes do tempo de Deus, porque senão podem se arrepender. Que é, é melhor estar da maneira que está e Deus tratar, Deus curar, Deus salvar, do que entrar na presença de Deus e se decepcionar. verdade. Nossa, eu fiquei assim, impactada com o seu testemunho, assim, não é nem só testemunho da sua história de vida, eu acho tão linda essa coisa assim, atrás de uma pessoa tem sempre uma história, né? Uma história por É, detrás. Por isso a gente não pode julgar, por isso que a gente. Porque sempre tem uma história por trás daquela pessoa. E o que eu acho mais lindo, assim, vem aqui, fica aqui no Rio comigo, por favor. Porque o que eu acho mais lindo é assim, alguém que experimentou a graça de Deus, entendeu o que é não ser merecedor, como eu, e experimentar e receber a graça de Deus. Quando a gente recebe, experimenta essa graça, quando a gente aceita, quando a gente vive porque a gente precisa, por causa é, do nosso pecado, porque a gente é toda errada mesmo, os nossos olhos em relação ao outro mudam. A gente começa a ficar mais misericordioso, sabe? misericordioso. A gente começa a ter empatia, porque a gente começa, cara, eu sei a dor. É o que Jesus fez. É como se Deus colocasse o olho dele nos teus olhos, né? Exatamente, é como O Jesus teu olho fez. Assim muda, na terra, muda. ele andou com todo mundo, ele viveu, como você falou no início, que todo mundo Peraí, viveu. peraí, só um minutinho. A Sabe? nossa live tá dando 20 segundos para eu poder terminar e voltar. Você sabe que é 1 hora só que eles dão, né? Ih, passa muito rápido, gente. Ó, gente, tá muito Ah, gostoso. Você não pode sair daqui. A gente nem começou ainda. Deus, Tem meu tanta Deus. coisa a falar. Caraca, passa muito rápido. Então tá, desliga Ó, aí. vamos voltar e vamos sair, hein? Tá bom? Fica aí, em nome de Salva aí. Jesus. Beijo. Muito bom, tá muito bom mesmo essa live. Fala, Voltamos. fala, continua falando aí seu pensamento. Vem mais. Isso, vem mais pra cá. Chegou aqui no Isso, agora bar, foi. eu fico muito feliz. Esses olhos foi assim, Jesus, se fez homem, como você falou no início, ele viveu tudo que a gente viveu nessa terra, ele sentiu todas as coisas, desde o ventre da Maria, que não teve uma gravidez tão perfeita, que imagina, filha do padeiro, filho do Espírito Santo, uma confusão dentro dela, e Jesus viveu isso para ser nossa intercessora junto ao Pai. E por isso que ele tem uma empatia conosco muito grande, apesar de não precisar, porque ele, apesar de tão humano, só podia ser divino, ele se fez carne por nós e ele experimentou a graça. Então, só quem experimenta a graça de Deus, como você falou, cara, que lindo! Eu queria juntar a força assim, vamos fazer essa igreja aqui na minha, gente, tudo junto. Quem já viveu, quem sabe que não é nada, que depende da graça de Deus. Quando eu falo assim, cara, se Deus decidir tirar a mão de cima de mim, eu vou para outro lugar. Eu nasci num lar cristão, mas eu dependo dessa graça, eu dependo dessa mão. Então, quem entende que não é nada mesmo, que é só pela graça, que dá friozinho na barriga quando vai pregar, mesmo tendo estudado, mesmo, sabe, porque sabe o quão falho que é,
começa a ter o olhar misericordioso para o outro muda. Isso é o evangelho. O evangelho tem a ver com empatia também. Tem amar o teu próximo como a ti mesmo. Sabe? A gente nem entrou ainda nas emoções, que a gente está indo para outro lado. Mas assim, eu preciso... A Bíblia precisava nem existir se a gente vivesse a empatia. No sentido de ter esse olhar, como você falou. Se colocar no lugar do outro. Porque Jesus é isso. E quem experimenta a graça, quem experimentou, que sabe que não é nada, tem um olhar misericordioso. Quando você fala de onde você veio, que eu quero saber tudo da sua história, que fala com propriedade, que você já viveu, aí de onde você veio, da verdade que você sabe agora, mas mesmo sabendo da verdade que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Satanás deturpa tudo, mesmo sabendo disso, você tem um filtro de Deus, da cruz em relação aos outros. Isso é graça. Porque a maioria das pessoas, como eu nasci no lar evangélico, eu tenho um pouco de receio quando as pessoas falam assim, eu sou ex alguma coisa, ex-prostituta, ex-satanista, ex... Aí quando a pessoa é ex, ela parece que ela deleta tudo que ela já viveu. Então, ela foi prostituta, ela foi satanista, aí se converteu, aceitou Jesus, a misericórdia sumiu. Ela começa a ser uma julgadora, sabe? Ela começa a apontar o dedo. Aí eu fico pensando assim, gente, aquela pessoa acabou de dar o testemunho falando que ela... Exatamente, ela não se lembra. Ela não se lembra de como ela era. Então, o evangelho tem que ser assim, se eu fui ex alguma coisa, eu tenho que pegar esse meu ex e ter misericórdia quando alguém chega com essas mesmas dores, porque você vai falar assim, eu te entendo. Eu sei o que você está passando, mas Deus te ama. Eu te entendo. É isso, essa é a diferença. Essa é a diferença de quem experimentou de verdade a graça de Deus. Não só de ouvir falar, não só de conhecer a Bíblia, não só de ficar falando que pode, que não pode, vestindo roupa até, sabe, até comprida, para não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, viver no mundo espiritual o dia inteiro. Cara, o olhar, esse filtro... Uma falsa espiritualidade e uma falsa religiosidade, espiritualidade e um falso evangelho, né? Aonde eu verdadeiramente, eu não me converti, só para poder você entender um pouquinho mais, né? Eu tinha ódio do evangelho. Pensa no ódio. Pensa no ódio. Olha, eu tinha uma coisa que eu não sei te dizer. Até hoje, assim, eu fico impactada com que Deus tirou isso do meu coração. Eu, até pouco tempo, quando eu falava disso, eu chorava, mas eu chorava porque a família do meu padrasto era toda cristã. Todo mundo veio de berço evangélico, todo mundo cristão. E a minha família era todo mundo daquilo que eu te falei. E a minha mãe, ela teve um outro casamento depois de mim, né? Teve meus irmãos e formou um relacionamento com esse meu padrasto, que a família dele era toda cristã e a família dele todo mundo é pastor, missionária, diaconisa, aquela família. Só que pensa numas... Eu vi coisas, olha, eu não sei nem te explicar, assim, do que eu passei, do que eu vivi, coisas absurdas, absurdo, de, Vanessa, você tem que largar você tem que largar esse meio, porque se você não largar, você vai pro inferno. Vanessa, Deus não te ama, você vai agora, você vai desfilar agora, olha, hein, Deus vai não sei o que lá na sua vida, hein. Eu passei por situações de estar indo para algum trabalho meu, alguma coisa minha, e ter oração. Minha mãe me obrigava a participar das orações que tinha, porque minha mãe não era evangélica, mas a minha mãe me obrigava porque a família dele ia na minha casa, inconvenientemente, e fazia uma oração na minha casa inconvenientemente. Minha mãe tinha que participar e minha mãe ainda me obrigava a participar. E era só
era coisa assim de revelações extremamente pesadas, que eu ia E morrer, que se eu envergonhava o saísse naquela outro. hora eu ia morrer. Olha, eu passei por. Não, e não só isso, mas o mau testemunho de brigas, de contenda, de um falando mal do outro, de um querendo ser mais do que o outro. Uma confusão que eu falava assim, gente, eu que sou da macumba, do satanismo, não tem tudo isso. A gente é É, unido, a gente todo mundo brinca, a gente todo mundo é unido, cada um se coloca. Vocês só vivem isso, só vivem brigando, um pega pra capar. Ia na minha casa e cada hora um tava falando mal do outro, e cada hora era uma briga, era uma confusão. Eu não aguentava. Aquilo me consumia, aquilo me consumia. Tinha dias de quando eles chegavam na minha casa, eu trancava, eu falava assim, pelo amor de Deus, eu não quero ver pintado na minha frente. Aí teve um belo dia que a minha mãe, ela me colocou de castigo, porque eu ainda, com 17 anos, ainda ficava de castigo. A minha mãe me colocou de castigo e minha mãe me obrigou a ir numa igreja 1 ano. Meu castigo era esse. Eu ir na igreja 1 ano, eu não podia sair final de semana, não podia mais fazer trabalho, eu tinha que ir na igreja 1 ano, uma igreja evangélica batista 1 ano. Tá bom, lá fui eu, fiquei 1 ano nessa igreja. caramba. Eu cheguei nessa igreja, olha, o que eu fui maltratada, você não tem dimensão, mas olha, as meninas esculachavam meu cabelo, esculachavam meu corpo, falava, mas montaram um grupo dentro da igreja para poder me afrontar. E eu era do pega pra capar, eu era macumbeira, então eu metia a pancada mesmo. Comigo não tinha essa, não. Eu não gostava de bater boca, não. Eu metia a bronca mesmo, já dava na cara e já começava a bater. Eu era braba, né? Aí eu falava assim, essa garota não sabe o que ela tá se metendo. Eu tô vindo aqui porque eu tô obrigada pela minha mãe para poder vir aqui. Sou do pega pra capar e ela ainda tá querendo se dar uma comigo. Minha filha, olha, eu passei por muito. Aí, depois dessa situação que aconteceu na minha vida de 1 ano, ter experimentado essa experiência, eu fiquei, pensa num pavor, numa coisa assim. Imagina. Ninguém tirava da minha cabeça. Podia vir o anjo querubim. Podia vir o anjo querubim. Era uma coisa, eu via cristão, falava assim, eu tinha aquela coisa assim, eu fiquei com trauma. No entanto, quando Deus me chamou, quando Deus começou a me chamar, eu fui arrebatada. Deus, você tem uma noção, Daniela, o negócio da minha vida foi tão intenso, para Deus se revelar para mim, ele precisou me arrebatar, porque eu não acreditava, eu não acreditava. Você podia pregar, eu falava assim, não adianta, por causa dos crentes, das pessoas que se dizem crente. Ou seja, eu fiquei anos da minha vida afastada de Jesus. Eu fiquei anos da minha vida afastada, com repulsa de Jesus, com repulsa por causa das pessoas. Você está me entendendo? Ao invés de me abraçar. Porque quando eu renunciei, Daniela, eu renunciei tudo. Eu renunciei contratos grandes, eu renunciei sonhos, eu renunciei tudo. Mas eu não vim para Jesus porque eu estava com a minha vida destruída. Eu não vim para Jesus porque eu estava com o meu casamento destruído, porque eu estava destruída. Não, eu vim para Jesus por puro amor. Porque Deus me arrebatou e me fez eu conhecer Ele. E eu vi que eu dependia de Jesus. Então, eu vim para Jesus no momento do meu auge, no momento do auge do que eu queria na minha vida. Que eu estava sendo patrocinada. Era a skin jean de uma pessoa super reconhecida dentro da Globo. Ou seja, eu tinha tudo. Só que eu não quis. Larguei tudo. Então, quer dizer, as pessoas elas não conseguem entender isso. E quando você chega na presença do Senhor, ao invés de você ser abraçada, você é pelo amor de afastada. Deus, pelo amor que Deus me amou, Deus me aceitou do jeito que eu tô. Senhor, olha aqui, ó, eu sou isso mesmo. Eu sou assim, Senhor. Eu tô me prostituindo, sabe? Eu tô fazendo um monte de coisa que não te agrada. Eu sou dessa maneira. Exatamente. Ao invés da pessoa aceitar o cristão, chegar assim e falar assim, ó, vem, Vanessa, sabe? Olha, não, eu só recebi rejeição. Recebi rejeição por causa da cor do meu cabelo. Recebi rejeição porque eu era bonita.
porque a igreja evangélica não aceita pessoas de boa aparência, infelizmente. Isso é uma coisa que eu vou botar para quebrar um tempo do meu ministério. As pessoas, elas acham que você, para ser de Deus, você tem que ser feia, você tem que ter cabelo para o alto, você tem que ser gorda, você tem que ser mulambenta. Só que o Deus que eu sirvo, nem Satanás na macumba, no satanismo, não gosta de coisa feia. É Até verdade. Satanás na macumba, tudo para ele tem que ser do luxo, do bom e do melhor, e lindo, maravilhoso. Como é que o Deus que eu sirvo, como é que o Deus que você serve vai querer você feia, mulambenta, horrorosa? Se sentindo mal, com baixa estima. Então, eu fui rejeitada na igreja. Fiquei um ano e fui rejeitada. Rejeitada por causa do cabelo, rejeitada por causa do corpo, porque eu era malhadora, eu trabalhava com o meu corpo. Meu corpo era do meu trabalho, eu desfilava, eu fazia foto, então eu tinha que manter aquele corpo ali. E aí fui rejeitada por causa do meu corpo, rejeitada por causa do meu cabelo, rejeitada por causa disso, rejeitada por causa que eu vim desse meio. Eu não recebi em nenhum momento ninguém para poder me abraçar. E aí Deus fez um grande reboliço na minha vida. Para me poder estar hoje na presença do Senhor, não foi ninguém. Não foi homem algum. Foi Deus. Olha aqui. Com a mão gente, dele, olha aqui, da mão. Pois é, a sua vida, a gente tem duas coisas na sua vida. Uma é que, aquilo que a gente falou no início, os planos de Deus não se paralisam nas nossas vidas, independente de qualquer coisa, né? Independente de onde você estiver, do que você esteja fazendo, de você não querer, da sua vida estar indo para a direita, se ele quer para a esquerda, não interessa. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, tem um plano na nossa vida, ele vai ao nosso encontro, ele nos resgata, ele nos busca. Isso é incrível, e você viveu isso na pele, tem propriedade para falar disso, né? Até com essa repulsa, pô, você não queria, não era o teu lugar, você não teve boas experiências com o povo de Deus, então assim, você não era para estar ali. Então, e Deus vai lá e te resgata. Gente, esse Deus é avassalador, e a graça dele chega a ser vulgar. Tem um autor, não sei se você conhece, Brennan Manning. Se você não conhece, eu vou anotar para você, você vai amar. Você vai amar. Eu conheço, mas eu não conheço muita coisa, mas eu já... Mas você vai amar, vai amar. Então, assim, ele fala que a graça de Deus chega a ser vulgar, e é mesmo. Então, você tem na sua vida isso, que está sendo uma inspiração, um testemunho, e até para essa menina aqui, ó, Amaral, que está falando assim, quero experimentar a graça do Senhor. A graça de Deus, assim, que você experimente essa noite, Amaral, que ela é avassaladora, ela é perdoadora, ela nos constrange. Então, você viveu isso e ao mesmo tempo, você teve essa experiência com Deus, mudou a sua história, mas os seus olhos continuaram no Senhor, a ponto de você se tornar misericordiosa, a ponto de você olhar para a sua família e olhar e falar assim, cara, esse cara é um homem de Deus, o que me criou, independente do que ele escolheu para a vida dele. Sexo, sexualmente, gênero, não interessa. Eu vejo Deus, tio, eu te amo. Não liga. Você fala assim, tio, eu te amo. Os seus braços estão abertos para o seu tio. E aí as pessoas, elas valorizam aquilo ali. Tá entendendo? Olha lá, ele é homossexual, olha lá, ele tá com o marido, olha lá, as pessoas, elas só olham aquilo dali. Mas exatamente, esquece daquilo dali. Exatamente. As pessoas, elas valorizam, olha lá o cabelo dela, olha lá a roupa dela, olha lá a situação, olha lá da onde... Mas só que tem algo por detrás, tem uma vida, tem uma totalidade, e que só Deus consegue enxergar. E você falando para mim que não veio de um berço cristão, como eu, porque eu tenho misericórdia do outro por ter vindo de um berço cristão e por ter vivido muitas coisas estando num berço cristão, conhecendo a Deus. Então eu também consigo olhar para o outro quando vem com uma ferida, com olhos de misericórdia. E mesmo que eu não tenha vivido o que ela viveu, o que ele viveu, eu sei quem eu sou e eu sei da podridão que eu sou sem Deus. Então, quando eu não tenho coragem de julgar aquele outro, não tenho coragem de lançar pedra, porque ele mesmo já se lança. Essa é a visão de Deus. Então, quando você fala para mim que pela história que você teve, me dá mais esperança desse Deus que resgata. O resgate dele é sem palavras.
E ele é um Deus que é um Deus de amor, porque os seus olhos, Vanessa, continuaram de amor. Cara, quando você não ficou aquela pessoa chata, falando, querendo perder o seu tio, tá em pecado, tá em imoralidade, se tem família ainda com o satanismo, enfim. Ah, não, não vou na casa dele não, porque eu vou me contaminar. Gente, isso também é limitar Deus, sabe? É achar que Deus ele é pequeno. O diabo não é um opositor de Deus. Deus é Deus. Ele não é um opositor. O bem vence o mal. Não é isso. Ele não é nada em relação a Deus. E você consegue... Como é difícil. Assim, meu coração tá alegre. Porque, assim, eu acho que eu nunca escutei isso. Eu nunca escutei alguém que não fale do outro com preconceito. É difícil achar alguém que entenda a graça de Deus de verdade. Mas é porque só quem vive é que sabe. Eu costumo dizer nas minhas pregações que você não pode pregar o que você não vive. Porque senão Deus te cobra. Deus faz você viver para você poder saber, até mesmo se conhecer, né? E eu É costumo verdade. pregar nas minhas pregações do que eu vivo, do que eu já vivi na minha vida. O meu tio tem orgulho de mim. Meu Que tio, lindo isso, gente. ele me Eu já amo seu mostra. tio, quero conhecer seu Os, tio, já tô os apaixonada por amigos, ele. os amigos dele são todos homossexuais e lésbicas. Ele bota as minhas pregações, fala assim, olha aqui, essa é minha sobrinha, ela é uma bispa, ela é uma pastora, ela é uma mulher de Deus. Que Os lindo, amigos dele que gente. são homossexuais, que não acreditam, que nem gostam de crente, gostam, mas de mim eles gostam. Ele Ah, fala isso é assim, maravilhoso. teu tio fala tanto de você, teu tio, ele participa das minhas lives, ele se vangloria, ele fala, nossa, ela fala com uma certeza, porque eu sei que ela é Que de Deus. lindo, que lindo isso, gente. Isso é Ele maravilhoso, gente. recebe, ele recebe, eu falo, bota água aí, eu vou, oro os dois, desço o mistério nos dois, o rolo desce para os dois. Gente, mas você consegue isso porque você tem amor. Porque o outro, quando não vê amor na pessoa, não dá ouvido. Eu fico impressionada. A gente quer falar do amor de Deus e a gente afasta as pessoas. Ninguém escuta quem não admira. Ninguém escuta quem não ama. A gente só escuta quem a gente admira, quem a gente ama. Por isso a gente tem que trazer para perto. E você ama, então por isso que eles te escutam. É isso, sabe? E, às vezes me dá vontade de gritar para o mundo, sabe? Para você ter uma noção, o negócio é tão sério na minha vida que meu tio fez um culto. Não sei se você sabe, lá em Ipanema, Posto 9, né? Que é Aham, o ponto deles, né? E aham. meu tio tem uma galerinha uma galera bem legal lá, uma galera grande lá, né? Que ele já, há 1000 décadas já lá, ele é o dono do ponte. E aí, Aham. a coisa. Tem pessoas aqui que sabem do que eu tô falando que é verdade. Aí, ele, na época de verão, assim, né? Aí eu fui na casa dele, eu fui pra praia. Vai pra praia comigo, eu vou pra praia com você. Ué, mas como assim? Meu tio, pelo amor de Deus, dá um tempo, porque eu vou pra praia com você. Chegar lá, vou pregar pra todo mundo, vou pregar pra geral daquela praia lá. Aí ele foi pra praia com ele. Aí Que ele fez delícia. uma roda na praia de Ipanema. Olha só, eu falei, gente, se alguém da minha igreja passa aqui, eu tô ferrada. Aí Que fez delícia. uma roda, um monte de lésbico, homossexual, travesti, tá? Porque ela tem muito travesti. Homem que bota peito, enfim. Aí eu Aham. pregando, lá na praia de Ipanema, eu pregando no meio de Lindo. todo mundo, eles rindo. Adoro ela. E eu pregando. Gente, olha, Jesus ama vocês não têm noção. E começam a chorar também, que o Espírito Santo na hora começa a avisar, É. começa a entregar revelação para eles recebem as revelações, e eles oram, e eles choram. Ai, meu Deus, ela Lindo, é gente. maravilhosa. Ela é maravilhosa. Meu Deus, ela é Gente. maravilhosa. Ai, gente, isso é o evangelho, né? Olha que amor. E por que nós somos tão julgadas por sermos assim? Por andarmos Não, aí com escuta todos. só. Aí eu estava tão acostumada a fazer isso no verão, que eu falei assim, é melhor eu falar para minha igreja, porque se alguém chega e me ver aqui, vai até você Né? explicar, entendeu? É, é.
Aí eu falei, a pessoal da minha igreja de minhas ovelhas estão aqui, elas sabem. Eu falei assim, ó, Aham. se um dia vocês passarem pela praia de Ipanema, posto 9, me ver lá na praia igual a maluca pregando para os homossexuais, não se escandaliza, porque eu tô lá, meu tio tá lá, minha família tá lá, não se escandaliza, porque sou eu mesma, não se escandaliza. Dá a paz do Senhor para mim, ó, e vai embora, deixa eu lá. Gente, isso é muito lindo. Assim, o desejo do meu coração é, imagina se todo mundo pensasse assim, se todo mundo tivesse esse filtro da cruz nos olhos. Quando a gente é o que você falou, só quem experimentou, só que as pessoas não conseguem entender que a pessoa tem que experimentar mesmo, tem que experimentar, mas para experimentar tem que entender que não é nada, sabe? Que tem telhado de vidro, que tem filhos, a gente não pode julgar, a gente não pode falar, ah, lá, lá, o filho dele, o filho dela, isso, aquilo outro, pai, o avô, porque nós temos uma vida, e a vida é cheia de mistérios, é cheia de coisas que podem acontecer. E quando a gente tem esse filtro da cruz, a gente fica mais misericordioso e é tão mais fácil. Se todos tivessem um filtro desse que você está falando, que você vive, Jesus já estava acessível. Jesus de Nazaré, o Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados, o Jesus que acolheu todos, o Jesus que não faz acepção de pessoas e que vai nos consertando no meio do caminho. O Jesus que aceita todos, isso não quer dizer que é um Jesus permissivo. Não, ele não é permissivo. Mas ele sabe tratar cada um do jeito que tem que tratar. E ele vai amando, 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 ao ponto da pessoa mesmo se constranger e naturalmente a pessoa largar. Foi dessa maneira Exatamente. comigo. Exatamente. A única forma de Deus ele me resgatar foi dessa forma. O amor foi tão grande, foi tão, 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 porque eu fui muito rejeitada, até mesmo dentro da igreja, então Deus até usou isso de uma certa forma, porque nada acontece por acaso, que eu fui largando. Não precisou doutrina de igreja, tem que ter doutrina para você largar. O pastor falou para você largar. O irmão teve uma revelação e essa profecia. Não tem isso, porque é aqui, Deus ele faz você fazer coisas que você fala, Senhor, por que eu estou fazendo isso? Não importa, eu vou fazer por ti. Sabe assim, quando você verdade. Isso acontece porque a gente tem um relacionamento com Deus, né? Por isso que eu falo muito que quão é importante cada um ter o seu relacionamento com Deus. Porque não é de ninguém, de ouvir que alguém tem que deixar. Quando você tem um tete-a-tete com Deus, você consegue entender isso, sabe? Você consegue se permitir viver nessa caminhada de trancos e barrancos e de você escutando Deus e você chegar nesse nível que você falou, não é porque pastor, não é porque eu quero deixar de fazer. Cara, por mais pessoas com esse filtro, a gente precisa se juntar, sabe? Se unir. Meu sonho é ir para esse mundão afora, mostrando essa empatia de Jesus Cristo pelas nossas vidas, através das nossas atitudes. Porque se a gente, em cada lugar, imagina, Vanessa, se a gente conseguir estar com pessoas e estar transmitindo esse amor, quantas pessoas não vão ser arrebatadas dentro do coração? E aí sim salvas, e aí sim aceitar. Assim, quando eu falo assim, não quero quando eu falo assim, eu não quero ganhar almas para Jesus, é porque esse almas para Jesus virou quantidade. E não é isso que eu penso em relacionamento. Exatamente. Foram tantos lá na frente. Não, eu quero pessoas com relacionamento com Deus, sabe? De conhecer Deus, não só de ouvir falar. Não só pela experiência que eu falo pregando, é de ter isso que você viveu, sabe? Você viveu que não era cristã, eu vivi que nasci no lar cristão, e quantas pessoas nasceram no lar cristão como eu e não têm intimidade com Deus? A fé delas é porque ouviram, porque é a fé dos pais, é a fé dos avós, e não tiveram as suas experiências. Eu tive as minhas experiências com Deus, eu tive as minhas intervenções com Deus. Eu arrisquei também muito na vida pela certeza do amor de Deus sobre mim, sabe? Eu falei uma vez aqui, acho que foi com a pastora Nani, que as pessoas falam muito do filho pródigo, que ele errou, que ele fez tudo isso, e a gente sabe que ele gastou tudo, só que assim, eu acho ele um corajoso do caramba, sabe?
porque ele planejou, ele decidiu experimentar a vida. Porque no fundo, ele sabia, ele tinha certeza do pai lá, sabe? E ele decidiu experimentar. Cara, eu não quero essa vida pra mim. Ele estava inconformado. Eu não quero essa vida pra mim. Eu não quero viver aqui cuidando das coisas do meu pai. Eu quero experimentar. Eu pedi o conselho pro irmão. O irmão tá maluco? Sabe o que eu entendo? Ele foi sincero. Ele foi Não, foi. E sincero. ousado. E ele foi ousado. Sabe Ele por quê? abriu mão. Sabe por quê? Uma coisa que eu vejo muito nesse tempo que a gente está vivendo hoje, muita hipocrisia. As pessoas, elas oram para Deus com hipocrisia. Exemplo, né? A pessoa, ela não está querendo ficar na presença de Deus, ou de repente a pessoa está indignada com alguma coisa, né? E a pessoa não é sincero com Deus, com ela mesma, sabe? Senhor, eu não quero, eu tô cansada, eu não tô mais querendo, Senhor, as pessoas não têm, como que eu posso te explicar? Deus, ele se agrada de um coração como o de Davi, como uma criança. A criança, quando ela não gosta de você, ela fala para você que ela não gosta de você. A criança, ela não mede palavras para poder falar, né? E quando ela gosta, ela gosta. E assim é com Deus. A gente está vivendo um tempo que as pessoas estão pregando um Deus tão severo, carrasco, ainda mais nesse período agora do tempo dos profetas do caos, que está aproveitando da pandemia para falar tantos apocalípticos que Jesus vai fazer. Êxodo, fala de Êxodo, das pragas. Vai acontecer que, olha, você vai para o inferno, vai ter 3 dias de escuridão. Aproveitando a situação para botar mais ainda terror, pavor, desespero nas pessoas, né? Que é uma coisa ridícula que está acontecendo no nosso tempo agora, mas isso aí, a palavra de Deus, ela é nítida, que no final do tempo ia ter isso mesmo. Mas estou falando assim, esse filho pródigo, eu vejo ele com sinceridade, eu vejo que ele não quis se enganar, e não quis enganar Deus, não quis dar jeitinho, sabe assim? Exatamente, Senhor, e ele foi. Não quero, ponto, acabou, não quero, Senhor. Eu trabalho no meu coração. E você vê que Deus foi lá e trabalhou nele. Você vai, tá bom, permito você, mas vai lá que eu vou te pegar. Do mesmo jeito, você tenta sair, mas Deus vai lá e te pega, não adianta. Porque ele foi muito corajoso, ele foi a Nath, uma Nath aqui, tá falando, Nath Nábilas, ela é evangélica desde que nasceu, mas está muito fria com Deus, né? E aí, vendo seu testemunho, me deu esperança. Então, porque quando a gente nasce num lar cristão, a gente escuta tanta coisa, que tem uma musiquinha que a Nath deve conhecer, não a conheço, Nath, mas assim, cuidado, olhinho com o que vê, cuidado, boquinha com o que fala, o Salvador do céu está olhando para vocês. Eu fico assim, cuidado, boquinha, cuidado, mãozinha com o que pega, cuidado, pezinho onde pisa. Então, assim, você fica assim, que isso, Deus? Eu vou me esconder embaixo do edredom para poder... Que isso? Sou uma florzinha de Jesus, que é o nome da música. Então, assim, você escuta, e se você não tiver a sua experiência, e a gente só vai ter experiência, a gente experimentar a vida, sabe? E às vezes nem sempre a gente faz coisas totalmente certas. O filho que ficou em casa, não condenando ele, eu tô falando de mim, ele podia ter anseios dentro dele ou não, mas ele se conformava em viver aquela vida. Então, ele estava feliz com o relacionamento dele, com Deus, assim, porque tem pessoas que são assim, né? Agora, o outro filho, ele falou, cara, eu não quero só isso. Existe um mundo lá fora, eu quero experimentar, eu não sei, pai, me dá a minha parte. Que é normal. Que é normal. Não, e ele foi fazendo... Meu Deus, é normal. Não, precisa. Cada um precisa ter sua história com Deus. Aí ele foi experimentar. Ele ousou ir. E ele foi, ele ficou feliz no início, mas depois ele deu com os burros na água. E ao mesmo tempo que ele foi sincero cara, quero sair daqui, ele foi sincero e falou, cara, eu não mereço. O que eu fiz da minha vida?
Tô todo errado. Eu vou voltar para casa do meu pai e eu posso ser qualquer coisa. Eu tô dando comida para os porcos aqui. Eu posso dar comida para os porcos dele ali que eu vou ser melhor. Então, olha o coração dele. O coração contrito mesmo, sem vergonha e assim, humilhado, sabe mesmo que, pô, fez besteira. E ele vai, o coração do pai. E você vê quando ele volta, para quem que recebe a festa? Não foi para o filho, foi para ele. Não, para ele então. Por E quê? quando o pai Porque vai, ele vai. Fala. ele estava com o coração sincero. E às vezes o que estava Claro! ali dentro, o que estava ali dentro com o pai, não estava. Tá entendendo? Pois é isso que a gente falou no início. Deus, ele é grande e a gente não pode limitar Deus porque ele conhece além da gente. Pode ter uma pastora aqui do meu lado, que é de uma outra igreja, que aparentemente é toda perfeita, que só teve um casamento, que usa roupa até o pé, que não sobe parede, que não faz isso, que não faz aquilo, pode ser. Mas Deus, ele conhece os corações, entendeu? Pode ser assim, que é religiosamente correto, porque eu sei da minha condição não religiosamente correta aos olhos do homem. Eu não tento pregar uma perfeição e nem eu nunca me mostrei perfeita. Eu estou, por exemplo, nos meus casamentos, eu caso desde 17 anos. Tem gente que namorou a vida inteira. Vários namorados. Eu só casei. Não estou falando que é certo, estou falando que essa é a minha história. Eu casei 7 anos, casei 8 anos, casei 8 anos. Então, assim, é a minha história. Eu queria isso para minha vida? Não, eu não queria isso para minha vida. Mas eu estava tentando. E eu não estava tentando me prostituindo, ficando com vários, dando para vários, transando com vários. Eu estava lá porque eu sou muito família, eu acredito na família. Eu estava indo com um, no relacionamento com um, porque eu queria fazer certo. Então, assim, namoraram 10, eu casei com 3. Então, assim, eu namorei pouco, porque eu casei com 17 anos. Não tenho leque de namoro, que nem as pessoas, algumas, nada contra, mas tem. Então, assim, eu queria viver isso? Não, eu não queria. Mas foi a minha história e Deus conhece o meu coração. Então, às vezes, escutar assim, ué, como é que ela vai falar de família se ela tem 3 famílias? Eu não sei como eu vou falar como de família. Eu sei o que está dentro de mim. E eu sei que eu não sou nada. E eu sei que eu dependo da graça de Deus. Eu não estou aqui para ser um exemplo para ninguém. Eu não estou aqui para rotar a santidade. Eu estou aqui para dizer para as pessoas que eu sou falha e que eu preciso da graça de Deus. E quando a gente reconhece isso, Deus ama ver um coração contrito. Deus não quer uma vida... É óbvio que Ele sonha o melhor para a gente, mas a condenação dele não está numa vida assim, numa vida assada. Está no coração, porque muitos têm uma vida linear. Eu não tenho uma vida linear. A minha vida não é linear. Eu tenho 42 anos, bicho. Eu olhei para trás ontem na minha vida e falei, meu Deus, quanta coisa eu já passei. Quantos casamentos, como eu participei do Mar da Mulheres que Amam Demais, quantas traições, agressões físicas, quantas mentiras, quantas traições financeiras, quantos... Eu tenho uma história. Eu tenho um filho, outro filho, minha filha vai fazer 23 anos, meu outro tem 15, vai fazer 16. Eu tenho uma bagagem, eu tenho uma história. A minha vida não é assim. É assim. Mas assim, tem gente que tem vida linear e que o coração é um coração como o de Saul, que está preocupado com a vaidade, está preocupado de mostrar para o outro o que é, o que não é. Eu não estou preocupada em ser a pastora santa, a pastora do momento, a pastora nada. Eu estou preocupada em mostrar para Deus que eu sou totalmente dependente do olhar dele sobre a minha vida. Essa era a diferença de Saul e Davi. Saul e Davi. Davi pecou muito mais do que Saul, se a gente for olhar nessa parte da história da Bíblia. Mas enquanto Saul, quando temia assim, cara, não deu, eu não quero perder meu poder. Se acontecer alguma coisa, Davi já falava assim, cara, pode me tirar tudo, mas não tira a tua presença de mim. E isso tem sido a minha oração, Deus, porque eu sei que se eu, Dani, não tiver a presença de Deus na minha vida, eu sou mais uma na multidão. O que me faz ser especial para mim mesmo é ter Deus como meu parceiro de vida. Porque se eu não tiver, eu sou nada.
E eu tenho consciência disso, entendeu? O que Eu tenho acontece, consciência. isso é muito forte que você está falando, isso é muito forte, porque hoje a gente está vivendo um tempo, infelizmente no Evangelho, que isso aí, eu acho assim, uma coisa que, para aqueles que são de verdade, aflige muito, né? A gente está num período onde as pessoas estão botando muita máscara, muita mentira, muita, estão vivendo muito de aparência, né? Estão botando um personagem, estão montando um personagem e muitos estão comprando esse personagem. Então, quando as pessoas elas veem uma pessoa de verdade, eu sei porque eu passo por isso. Muitas pessoas falam isso para mim, eu recebo muitas mensagens sobre essa questão. Eu, no início, não estava entendendo, não entendia. Depois eu comecei a entender. Muitas pessoas, quando veem, de repente, a sua história, de repente, a minha história, que eu ainda nem consegui contar toda a minha história, mas um dia a gente vai conversar. Também não, a gente já tem que fazer uma live de 5 horas. Porque é muita história, gente. As pessoas... Nós temos história, hein? Nós somos vividas, hein? Somos vividas. Dá um filme, dá um seriado, minha filha. Dá um seriado. Isso aqui dá um seriado, né? Mas, assim, as pessoas, elas ficam... Elas, como se diz, elas se escandalizam, sabe? Elas ficam achando estranho, sabe assim? Elas devem achar você estranha, como me acham estranha, sabe? Poxa, a bispa fica rindo muito, que eu tenho mania de rir, né? Às vezes eu rio porque eu sinto a presença de Deus, às vezes eu rio porque eu rio mesmo. E quando a pessoa vê que você é você, que você não precisa ser um personagem, sabe? Para poder se postar para outra pessoa. Olha aqui, ó. Eu falo assim, eu sou sábia na palavra, sabe assim? Você não faz... Eu já fiz live com pessoas que falam a palavra, falam, que eu fico assim, ó. Eu tô conseguindo entender nada. Sabe? Sabe? E para poder mostrar para todo mundo que sabe a palavra, poder mostrar para todo mundo que é conhecedor da Bíblia, sabe? E quando eu, por exemplo, eu não prego a palavra dessa maneira, não consigo. Eu já tentei, já estudei, já até treinei, já até decorei, mas não consigo. Você tá ligado no mistério, né? Quando a gente começa a pregar a palavra, que a gente quer imitar todo mundo, aí a gente... Aí você fala, cara, não dá. É verdade, é desse jeito. Aí você olha assim, cara, eu não me encaixo. Eu não consigo. Meu Deus do céu, eu não consigo. Eu não consigo. Senhor, a palavra de Deus, ela diz no livro de não sei o quê. Eu não consigo, não adianta. Eu começo a rir. Me dá crise de nervoso, eu começo a rir, eu some tudo da minha cabeça, eu falo, peraí, gente, que eu esqueci, peraí que eu vou ver onde que tá a palavra, eu estou nervosa. Ou seja, muito bom. Uma vez eu fui pregar a palavra lá na minha igreja, né, que isso era minha... Eu fugia disso igual o diabo foge da cruz, eu tinha pavor. Botava eu para louvar, eu amava louvar. Não, bota só para me louvar. Pregar a palavra, Deus que não, pelo amor de Deus. Aí um belo dia... Dá um frio na barriga, né? Até hoje me dá frio na barriga. Parece que é a primeira vez, toda vez que eu vou pregar. Impressionante. E aí... Mas é aquela coisa, treinei. Eu tô agora, beleza. Vou pregar agora, beleza. Pum, tudo errado. Aí que Deus permite mesmo que a gente poder ficar dependente total. Bota até a gente para passar vergonha, para justamente falar assim, olha aí, ó, você está passando vergonha porque você tem que ser totalmente dependente de mim. Né? Aí tem que ser você. Dia que eu estava pregando, e Deus falou comigo assim, até quando você vai ficar querendo viajar na palavra? Desse jeito, Você tem que ser você, Vanessa. Entendeu? Eu quero usar você do jeito que você é. Entendeu? Mas é difícil, né? Atrapalhada, eu quero usar você do jeito que você é. Você é atrapalhada, ela vai fazer o quê? Você tem que ser você. Até para entregar revelação, eu sou atrapalhada. Eu entrego revelação rindo. Às vezes me dá crise de riso.
Deus me revela alguma coisa da pessoa, eu começo a rir. A pessoa não entende. Eu falo, desculpa, eu tô rindo, mas é porque Deus me revelou, eu tô rindo do que Deus me revelou. Ou seja, Gente, é é muito louco loucura. isso, né? A gente até achar nossa entender que Deus ele não quer mudar a nossa essência, até pra gente que conhece a Deus muito, é difícil. E às vezes quando você vai pregar no lugar e as pessoas começam um monte de preletorante, a preletora, cara, a mulher fala super bem, a mulher toda assim, sabe, comedida, e a próxima é você. Aí eu falo assim, cara, Deus ferrou, cara. O que eu tô fazendo aqui, cara? A mulher fala bonita, a mulher é toda assim, a mulher é vai. Cara, eu não sou nada disso. Eu fui numa igreja a pastora maravilhosa, uma fofa, mas ela acabou de pregar. Eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou embora. Cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? É muito louco, eu não me encaixo, eu não sou isso. Pô, a mulher é muito, sei lá, centrada, é muito, porra. Não sou eu, cara. Aí você fica desesperada, né? E eu escuto o tempo todo de Deus assim, cara, é usar do teu jeito. E o nosso jeito acaba sendo um jeito estranho, esquisito, né? Esquisito. E é difícil, apesar da gente querer ser a gente, às vezes a gente tem uns momentos, a gente tem essas crises, que você fica assim, meu Deus, olha o outro como é que faz, olha, a gente fica olhando para o outro, por isso a gente verdadeiramente depende da graça de Deus, cara. A gente precisa entender que Deus, ele nos usa, porque senão é desse jeito que a gente não pode perder a essência, porque senão a gente fica um monte de robozinho, sabe? Um monte de robozinho igual, um monte de gente igual, tudo é igual, o raciocínio da palavra é igual. Por isso que às vezes eu olho para a Bíblia e falo assim, Deus, me dá insight, sabe? Eu preciso tirar daqui coisas que façam significado da minha vida e que falam além dessa coisa da obediência, do sei lá o que lá, sabe? Que às vezes tem isso, da palavra muito certinha. Jó não pecou, não murmurou. E, cara, e você olha, lê o livro de Jó, ele fala, maldito o dia que eu nasci. Sabe, ele esbravejou com Deus. O que para mim, que eu tirei dessa palavra, é que ele entendeu a cruz antes de todo mundo. Eu não consigo pregar a paciência de Jó. Eu prego a resistência, a resiliência. Porque ele brigou com Deus, ele chegou em embate com Deus. Vem cá, para que você me fez? Só que ele entendeu a cruz, porque ele é muito louco isso, mas ele instituiu Deus, o seu próprio advogado, contra contra Deus, que era uma causa surreal, que ele sabia que Deus estava permitindo. Então, o Deus dele era o advogado contra essa causa que era de Deus também, sabe? É tipo assim, Deus, me ajuda contra a ti mesmo que está fazendo isso, sabe? Essas coisas que eu preciso tirar da Bíblia para não cair na rotina, sabe? E às vezes eu me acho estranha por isso, sabe? Às vezes eu me acho estranha porque... Eu vou falar para você, você é estranha. Eu sou estranha. O meu marido fala isso para mim. O meu marido, Vanessa, você não parece ser estranha, você é estranha, entendeu? Você tem que entender entendi, isso. Pra mim. Porque então eu tô tô nessa vibe de ser estranha, porque eu realmente sou estranha. Então, mas assim, essa coisa da gente ter experimentado, tá sendo tão bom essa live, tá edificando a minha vida, a sua palavra, a sua vida, essa troca também, porque eu acredito muito na troca. Ninguém consegue viver sozinho, ter uma igreja. Por exemplo, eu estou na igreja, tem uma na nossa casa que do nada surgiu, eu nem queria ter feito isso de novo, apesar de ter começado a Soul com as mulheres, mas eu não estava pensando nisso quando tudo aconteceu e de repente as pessoas me organizaram, eu estou com uma igreja sozinha. Apesar de ter uma equipe me ajudando, eu estou sozinha. Isso é muita responsabilidade. E eu me cobro muito em relação a isso. E eu peço para Deus me enviar líderes, me enviar pessoas, porque eu não quero ser detentora da verdade naquele púlpito sozinha, sabe? Eu não tenho problema nenhum em compartilhar. Eu acredito no caminhar junto, porque é uma responsabilidade muito grande.
E as pessoas, a maioria não tem essa visão. Tem uma visão de segregar, tem uma visão de igreja tal, não vai na igreja tal. Gente, como eu queria ter outros pastores, sabe? Eu fico pensando assim, abre uma igreja aqui, a gente desmuda o meu nome da igreja. Eu não tenho problema, porque o É meu o intuito reino. é O falar, intuito é o reino. falar do reino de Deus. Eu não quero pessoas para mim. Eu não quero pessoas para mim. Eu quero pessoas para Deus. Eu não É. quero pessoas minha cópia. Eu não quero pessoas. É a Tanto mesma que às visão vezes minha. Quando eu eu quero, discipulo, eu tenho às vezes muitas. a parede me limita, sabe? Eu queria estar tocando em pessoas, porque eu gosto de gente, eu gosto de sair, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de estar em todos os ambientes. É, E para ser uma facilitadora do amor de Deus, e às vezes essa responsabilidade até de estar tendo uma igreja é muito pesado, é muito sério. é, é. Enquanto É muitas muito pessoas querem sério. ter, eu estou querendo fugir. Olha, você está falando tudinho de como eu era, de como eu comecei no meu início. Você tá me descrevendo literalmente. Tem muitas ovelhas aqui minhas, sabe disso, literalmente, que eu, quando eu me converti, eu dei a minha casa para o centro de recuperação, né? Isso foi Deus começou a fazer eu renunciar a tudo, 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 tudo. E por final, eu dei meu carro, que era uma autonomia, um táxi, na época era a minha fonte de renda. Eu vendi tudo, comprei tudo de obra e dei uma casa de 3 andares para a obra de Deus, que virou um centro de recuperação. Eu morei com 40 pessoas dentro dessa casa, com meus filhos e com meu marido, num quartinho pequenininho, aonde esse centro de recuperação era isso, tudo que você possa imaginar. Todo mundo que batia lá, que tinha problema, que queria sair, entrava no centro de recuperação. A gente cuidou dessas 40 pessoas dentro dessa casa. E eu nunca tive pretensão nenhuma de ter igreja, até mesmo porque eu tinha repulsa disso. Assim, Deus ainda estava ainda me curando. Eu tinha muito trauma, eu tinha muita cura ainda para poder aceitar muitas coisas. Eu tinha aceitado Jesus e tal, porém, igreja para mim foi assim, chegou no nível que eu entrei em depressão. Eu passei um mês em depressão, porque quando Deus falou para mim que tinha me chamado para me ser uma pastora de igreja, que a minha casa ia ser uma igreja, eu entrei em depressão profunda mesmo. Tive que ser Imagina. tratada até pelo psicólogo, porque eu não aceitei aquilo dali. Aquilo para mim foi muito, porque eu já tinha na minha cabeça, já tinha feito muito, eu já estava. E Deus ter me pedido isso, para mim foi o pico da loucura. E aí a minha casa virou um centro de recuperação e da minha casa virou-se uma igreja. Ou seja, a igreja ela não foi uma coisa assim, vamos ser pastores, vamos montar uma igreja. Não, aconteceu. Aconteceu de vir um monte de gente, mendigo, drogado, prostituta da minha casa. Eu não tinha mais casa, virou centro de recuperação. E aí tinha oração de 3 em 3 horas. Muita oração, muita palavra. Então começou a acontecer muitos milagres. Muita gente chegava na porta da minha casa, era curada. Policiais chegavam na porta da minha casa, aceitavam Jesus. Foi muita história. Vila Isabel foi muita história. Muita gente sabe dessa história. E essa casa acabou virando a Missões Adoração. O nome é Missões Adoração porque era uma casa de centro de recuperação, uma casa missionária. Virou-se uma igreja porque as pessoas iam na porta bater, pedindo oração, pedindo palavra, e acabou virando a igreja. E aí eu passei por isso aí que você está passando, eu e meu marido, porque a gente sempre foi missionário. Nosso coração sempre foi missionário. A gente nunca quis igreja, a gente sempre queria ganhar pessoas para o reino, discipular pessoas para o reino. Só que, conforme o tempo, a maturidade, você vai crescendo muito, as pancadas, né? Que você vai recebendo muita pancada, infelizmente, né? Relacionada à liderança de igreja, relacionada... Quando a igreja ela vai crescendo, né? Você vai recebendo muita pancada. É uma pancada atrás da outra, uma pancada atrás da outra. E eu sempre tive esse coração, até hoje eu tenho, das coisas para o reino. Então, quando a gente está aqui na África, as pessoas falam assim, mas vocês estão aí por causa da igreja? Meu marido não está nem aí para a igreja. Você tem uma noção que a gente não está nem aí para... A nossa igreja está aqui, a gente não está... Tipo assim, a gente não tem nem planejamento para a nossa igreja. A gente está
querendo trabalhar com missão, dando alimento, trazendo suprimento para o povo, trazendo refrigério relacionado a tudo isso, a dar suprimento de comida. Porque o que acontece aqui é que as pessoas passam muita fome, muita fome. Então não adianta a gente estar, tá com uma igreja na África. Bulufas a igreja na África. Você tá entendendo? Pra gente, isso não traz vaidade nenhuma. O que a gente quer é o reino de Deus. É promover o amor de Deus através da comida. Porque aqui, você só ganha pessoas aqui através de comida. Porque é muita fome aqui. A fome aqui é uma coisa desesperadora. A comida aqui é muito cara, sabe? Para você poder viver uma vida aqui, para você comer aqui é caro a comida. E a gente sempre teve a nossa igreja, ela é baseada muito no reino. Quem conhece a nossa igreja, sabe, a visão da nossa igreja é muito baseada no reino, é muito baseada em missões, é muito baseada nisso, sabe? Então eu fico vendo assim que você está indo na direção certa, que Deus está com você, Deus está. Mas, bispo, eu tô sozinha, você imagina, tava você e seu marido, eu tô sozinha. Olha o desespero. Eu imagino. Desespero. É o desespero, cara. Eu tô assim, Senhor, me manda pastores. Eu não tenho problema de ser ovelha de pastores que conduzam a igreja. Eu não tenho problema. Cada um tem o seu chamado. Eu fico orando de várias maneiras. Porque não é mole, porque é uma responsabilidade. Eu já falei, eu não estou aqui para viver, para ter, ela tem uma igreja, ela tem lá. Cara, eu não estou nem aí para isso. A intenção é cuidar das pessoas, é promover, como você fala, o amor de Deus, tocando pessoas. Então, cara, você tem ideia, eu estou sozinha para estruturar uma igreja. Desde CNPJ, eu fico desesperada dia sim e dia também. É muita responsabilidade, não é uma empresa assim, sabe? Tem a ver com Deus. Eu tenho muito temor. As pessoas às vezes me julgam, ela é herege, que ela fala de Deus fofo. Eu tenho essa tatuagem de Deus fofo desde 12 anos, que eu chamo de Deus de fofo, que eu tive a experiência com Deus, sabe? Então, mas vocês não têm ideia quanto temor eu tenho a Deus, quanto respeito eu tenho a Deus, apesar de ter tanta intimidade com Deus, eu tenho um temor, eu estou falando dele, eu estou falando do reino, não estou falando dando aula, sabe? Que nem eu faço na escola. Então, é muito difícil. Agora eu estou vendo aqui algumas pessoas, eu gosto de ouvir isso, que assim, ó, tem uma pessoa aqui, ó, Simone Tavares, eu também sou pastora e toco o reino sozinha. Simone, depois me chama no direct para a gente trocar uma ideia. Para trocar uma ideia, porque, bicho, é muito difícil. Então, assim, eu tive, até para quando eu retomei, as pessoas que fizeram para mim um lugar acessível de dinheiro, para não ter aquela coisa ostentar, porque as pessoas ficam querendo, preocupadas, dizem, eu acredito isso tudo, tá? Não é isso, é que às vezes as pessoas, Deus me deu uma visão de um templo, aí fica uma coisa cara, absurda, que perde a palavra, sabe? Porque tem que pagar a conta, que é muito difícil. Então, assim, quando eles montaram esse lugar para mim, foram as pessoas que montaram para mim. Eu fiquei desesperada. Eu fazia oração contrária. Eu falava assim, Deus, que ninguém vá. Que ninguém vá. Eu orava ao contrário. Deus, que ninguém vá. Em nome de Jesus. Que ninguém vá. Porque é muita responsabilidade. Mas o que acontece? Deus sabe que mesmo que seja responsabilidade grande, ele te preparou para essa responsabilidade. Já estava escrito já isso tudo, né? A gente sabe que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele já sabe o dia de amanhã, já estava escrito para que ele dê essa responsabilidade de você. Agora, o que eu posso falar sobre essa questão? Deus vai dar alguém, algum pastor ou alguma igreja que possa ser a cobertura espiritual dessa igreja, da igreja que está sobre as tuas mãos, né? A cobertura espiritual. Uma cobertura espiritual é fundamental para a nossa vida. Até mesmo porque é um exército, né? Quando você tem um exército grande, um exército que pode combater, um exército de oração, é diferente, porque você sabe que os ataques são grandes para a pessoa que está de frente de batalha. Você está de frente de batalha. Naturalmente deve ser muito atacado, o adversário vem mesmo atacando, né? E vai ter um momento que você vai precisar ter um exército maior, um exército que possa chegar junto com o teu exército que já está formado. Então, a única maneira vai ser ter uma cobertura espiritual, que Deus vai
direcionar a pessoa certa, no momento certo. Porque até Amém. então Deus está capacitando você. Até então Deus está dando experiência, Deus está capacitando, está te deixando louca, com certeza, deve estar doida. Tantas coisas que Deus começa a fazer. Já sou, né? Já sou estranha. Agora, eu já sou estranha. Agora já não me enquadro em nada mesmo. Agora os conflitos vêm assim, absurdamente do nada. Do nada os conflitos. Eu dependo mesmo da graça de Deus, porque é complicado. É difícil. É Mas difícil. olha, pode Ainda ter mais quando você certeza. não tá querendo, que o teu foco realmente é o reino, sabe? Essa coisa de ter pastores juntos é importante, porque você fica até mais livre para fazer outras coisas, sabe? Você Lógico, fica. lógico, É melhor, é melhor. Enfim. lógico. É melhor mesmo. Ana Paula Costa está falando aí que sou pastora, sou muito com as batalhas sozinha. Meu Deus. Pois é, você viu? Tem outras pessoas aqui, eu não estou sozinha, né? Que É, bom. Vamos trocar experiências, porque ainda mais numa religião ainda tão machista, né? Numa isso. cultura machista, numa Não só religião isso, mas machista. as próprias mulheres também não se unem, né? Nenhuma levanta Não mais se força, unem. né? Que é outra coisa também que... Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu tenho um grupo de mulheres assim muito fiel, muito leal, e que que é difícil, as pessoas quando entram falam assim, caraca, vocês vivem isso, a gente vive realmente uma unidade. Não é de perfeição, mas a gente decidiu uma não desistir da outra, sabe? A gente cai, levanta, mas não existe a opção de desistir, de voltar atrás. Então a gente troca tudo, a gente troca experiência, a gente empresta o carro, empresta dinheiro, cartão de crédito, roupa. A gente faz uma mistura só, sabe? Faz compra para um, para outra, usa a casa de um, casa do carro. Então, isso é muito bom. A gente tem isso, a gente tem muito isso. Então, esse relacionamento também, que é tão desacreditado, ele precisa ser reacreditado pelas pessoas, né? As mulheres se unindo, sabe? Vivendo essa unidade sem aceitando as competição, diferenças uma das outras, né? aceitando as diferenças, não, quando a outra prega bem, É, elogia, sabe? Porque é, Deus usa cada um de um jeito. Nosso Deus é um Deus de multiformas, então não existe mais ungida, não existe Deus é Deus, o único ungido é Deus. Ele nos une, ele nos unge, é ele que e é nos um unge. conjunto, uma vai completando a outra. Imagina se tivesse só Exatamente, você, só eu, só fulana, é um conjunto, né? Olha só, presta exatamente. atenção. Novamente está me dando 20 minutos. Isso, vamos acabar isso. Eu Meus vou filhos estão sair, gritando aqui já. eu vou sair, vou entrar, só para a gente fazer as considerações finais. Tchau, tá caindo. Tá bom, tá bom. As considerações finais, e falar um pouquinho mais e a gente vai embora, porque eu também tenho que ir. Eu também, aqui, aí são que horas? Aqui são 10h13. Ah, tá. Ela tá na Angola. São 10h13. Não, e eu aqui, a mais lenta, eu tô aqui falando com você sem você me chamar, né? Eu tô aqui, tá e tal. Eu falei, gente, eu não tô me vendo, é porque eu não tinha. O pessoal tá me chamando aqui também. Gente, é muito papo. A gente tem que. É. Cara, eu tô Nossa, muito tem muita feliz, sabe, Vanessa? coisa, Eu tô muita muito feliz. coisa. Muito feliz por ter te encontrado, muito feliz. Você edificou absurdamente a minha vida. Você renovou a minha caminhada com Deus hoje, sabe? Você edificou a minha vida. Foi sal na minha vida essa noite. Assim, me deu um ânimo novo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te leve a lugares onde você jamais esteve antes. Porque você é uma mulher que entende a sua imperfeição, conhece as suas limitações, mas é dependente de Deus. Eu quero dizer assim, que eu me coloco à disposição e eu quero caminhar ao seu lado, sabe? Conte comigo, eu preciso das suas palavras na minha vida. Eu preciso do teu coração perto do meu coração, do teu olhar perto do meu olhar. Assim, foi muito edificante, assim. Eu fui convidada, mas assim, eu que ganhei o maior presente, porque bater palma para você, ó. Uma mulher de Deus e muito Assim você vai feliz me por fazer ter. chorar. Não, muito feliz mesmo. Eu reconheço a graça de Deus, o amor de Deus e o poder de Deus na sua vida.
Tô muito feliz, assim. Que Deus nos una cada vez mais. E a gente possa sonhar os sonhos dele. Eis-me aqui, nessa, do jeito aqui que eu sou, pequenez, e vamos caminhando junto. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada por cada as pessoas que participaram, tanta gente. Espero que você seja salvado. Salvado, Salvei você tudo, salva as salvei lives. tudo. Salvou? Salvei? Ih, meu Deus, salvou para eu postar, porque assim, foi maravilhosa, Foi. assim. Nossa, eu Assim, vou ter que escutar, eu tenho que escutar, eu tenho que escutar. eu estou muito grata a Deus por tua vida, porque é tão difícil você achar uma pessoa parecida com você, né? É muito difícil. É, muito, Porque como você falou que você é muito. estranha, eu também sou. E quando Sou você bem estranha. acha, você se identifica, né? Você fica como uma É criança. verdade, Você fica assim, é verdade. nossa, né? Caramba, que legal. Conheci uma pessoa que tem o mesmo pensamento. Conheci uma pessoa que entende isso, sabe? E, nossa, É ó, verdade. eu tô falando com você, mas o meu corpo tá se tremendo todo com a presença de Deus, sabe? Amém, Meu corpo está se amém, tremendo, eu estou sentindo muito forte a presença de Deus entre nós duas aqui. amém, Entre tudo isso que está amém, acontecendo aqui, sabe? Deus está aqui, amém, Deus é uma coisa assim tremenda mesmo, tremenda. Não sei assim que Deus ele vai realizar, o que Deus tem, mas não tem só isso, sabe? Tem alguma coisa que Deus amém. vai revelar pra gente, sabe? Sim, Amém, eu recebo. glória a Deus. Amém, amém, amém. Muito obrigada, de verdade mesmo. E ore por mim, vou te ligar para você orar por mim sempre, também. Amém. Amém, tá Um bom? beijo. Um beijo. Eu vou orar agora pelo povo de Tchau. Deus, que eu também estou muito cansada. Amém. E eu estou 2 dias praticamente sem dormir, porque eu passo pelo mais, como eu falo, aqui na Angola o horário é 4h30, né? Às É. vezes eu esqueço que eu estou aqui e troco os horários. Tem 2 meses, tem 3 meses que eu estou aqui, mas eu ainda troco os horários. Aí Da à troca noite me dá sempre. mó, à noite eu fico todo no pique e de manhã fico com sono. Aí Morte. só Jesus. Aí agora eu vou Amém. orar e vou dormir, tá? Mas Amém, tá bom. maravilhosa, maravilhosa. Você é uma pessoa maravilhosa, Um beijo. maravilhosa mesmo. Obrigada. Você é maravilhosa. Em nome de Que Jesus. isso. Tá? Amém. Um beijo, beijo para Beijo. todo mundo. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Amém. Tchau.